Senhoras e senhores, todos aqueles que acompanham nossos trabalhos ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 8ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro de Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Ali Hamid. Presente. Estando presente mais de um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião e convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Eclesiástico 32. Aquele que teme ao Senhor abraçará sua doutrina, e os que velerem para buscar acharão bênção. Aquele que busca a lei será cheio dela, e o que crê com a obra, com hipocrisia, tropeçará nela. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação as atas da 6ª e 7ª reunião ordinária de 2015. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado as atas da 6ª e da 7ª reunião ordinária de 2015, com voto favorável de todos os senhores vereadores. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ementa das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 331 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais constantes do quadro do Magistério da Prefeitura Municipal. Projeto de Lei número 332 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a revisão geral anual dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã e Prema. Projeto de Lei número 333 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo e do IPREMA, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã. Projeto de Lei número 334 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro ao Lar São Vicente de Paula de Mariporã. Está lido, senhor presidente. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesas número 5 de 2015, Câmara Municipal de Mariporã, referente ao mês de fevereiro de 2015. Projeto de Lei número 328 de 2015, Edio de Oliveira Souza, dispõe sobre o plantio de árvores para contenção de erosão e revitalização nas margens do córrego de Terra Preta e da outras providências. Projeto de Lei número 329 de 2015,
Edio de Oliveira Souza, dispõe sobre a fixação de um quadro de avisos em lugar visível na rodoviária para alertar a população das audiências, programas, reuniões e demais eventos de caráter e interesse públicos, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 330 de 2015, Valdeci Fernandes, dispõe sobre a identificação de árvores do município de Mairiporã e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2015, o Ali Hamid, dispõe sobre a outorga do título honorífico de cidadão mairiporanense ao professor Luiz Alberto de Moraes. Está lido, senhor presidente. Vamos passar os requerimentos. Convido o vereador Oswaldo Loureiro Filho para que faça a leitura do requerimento número 9 de 2015, de sua autoria. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, informe e dispõe o inciso 7 do artigo 214 do Regimento Interno, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando cópia na íntegra do edital da concorrência pública número 12 de 2014, que teve como objeto a prestação de serviços funerários e construção de velório. Justificativa de acordo com o preceituado no parágrafo 3º do artigo 3 do Regimento Interno da Câmara, exerce atribuições de controle de atos do Poder Executivo, dentre outras. Referida solicitação prende-se ao fato da necessidade de análise de toda a documentação pertinente ao processo licitatório, principalmente porque existe a possibilidade de estar havendo o não cumprimento do inciso 3 do artigo 2º da Lei 2.942, de 3 de novembro de 2009. Assim sendo, aguardo as cópias solicitadas, plenário 27 de março, 24 de março de 2015, Oswaldo Loureiro Filho, vereador. Está lido, senhor presidente. Agora eu coloco em discussão o requerimento número 9 de 2015. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado, com voto favorável de todos os senhores vereadores, o requerimento número 9 de 2015. Expediente de recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário que informe se existe relações de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Correspondência do deputado Vaz de Lima, parabenizando pelo aniversário da cidade. Segunda, ofício do Diretório Municipal do Partido Social, Social Democracia Brasileira, PSDB, informando que o vereador Ricardo Vieira da Silva é o líder do PSDB. Terceiro, ofícios do Hospital e Maternidade Mairiporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro referente a verbas rescisórias do mês de março de 2015 e da prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2015, acompanhada da razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamento. Quarto, ofício da Prefeitura Municipal de Mairiporã, encaminhando os contratos e aditamentos celebrados durante o mês de janeiro de 2015. Quinto, ofícios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mairiporã, IPREMA, encaminhando os balancetes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Está lido, senhor presidente.
Vamos passar as indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 239 e 272. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 240 a 242. Vereador Édio de Oliveira Souza, 243 a 245. Vereador Valdeci Fernandes, 246 a 248. Vereador Rafael Tadeu Martim, 249 a 251. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 252 a 254. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 255 a 257. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 258 a 260. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 261. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 262 a 264. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 265 a 267. Vereador Écio Minozzi Júnior, 268 e 269. Vereador Walid Ali Hamid, 270 e 271. Está lido, senhor presidente. Vamos passar as moções. Convido o vereador Ricardo Vieira da Silva para que faça a leitura da moção de congratulações de número 3 de 2005, de sua autoria. Pela ordem, senhor presidente, no momento oportuno, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Lorival Jesus Silva, falecido no dia 14 de março. No momento oportuno, faremos um minuto de silêncio, vereador. Senhor presidente, Marcinho, mesa diretiva, nobres pares, público que nos assiste e público que presente nesse plenário. Senhor presidente, aqui é com muita satisfação que eu vim aqui fazer uma moção de congratulação por uma pessoa que é chamado de Simverlando, é um nome até Everlando, desculpa, né? Então aqui eu vou ler essa moção, né, de congratulação para vocês conhecerem essa pessoa. Considerando, senhor presidente, que no dia 11, 12, 13, 14 e 15 de março ocorreu nos Estados Unidos da América, no estado da Califórnia, um campeonato pan-americano chamado de PAN de 2015. E é um campeonato de jiu-jitsu. E essa consideração, o senhor Everlando Aparecido Aureliano, inclusive uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é um professor de jiu-jitsu de faixa marrom, e daqui a um tempo vai receber a faixa preta, juntamente com sua equipe, uma equipe chamada de Colisão de Jiu-Jitsu, representada pelo mestre de jiu-jitsu chamado de Carlos Alexandre de Souza, um faixa preta, participaram desse referido campeonato. O senhor Everlando Aparecido Aureliano, ele é nascido aqui em Mariporã, na cidade de Mariporã, e considerando também que esse senhor, né, Everlando Aparecido Aureliano, que eu também chamo de Morsa, é o seu pseudônimo, né? Ele ganhou nos Estados Unidos uma medalha, ele pegou o 3º lugar no campeonato internacional. Trouxe essa medalha para Mariporã, na categoria Master 2, super pesado, na faixa marrom. Então, eu gostaria de apresentar, na forma regimental, depois de ouvido esse colendo plenário, uma moção de congratulação a esse atleta, Everlando Aparecido Aureliano, e a sua equipe de colisão de jiu-jitsu, pelo empenho, dedicação e esforços prestados à nossa nação, representando o país em um evento de alto nível e prestígio internacional. Essa é uma condição importante porque o esporte, ele, dentro do conceito social, ele combate a droga, ele inclina-se à disciplina e à conduta das pessoas, das crianças principalmente, desenvolve também
né, além da parte física e mental, a formação de verdadeiros cidadãos. Estimula o espírito da competitividade e, além do mais, ele faz, né, a representatividade da nossa cidade, né, justamente onde é o elo de origem da cidade, né, atribuída ao esporte. Então, gostaria que todos os nobres colegas, né, me ajudassem nessa condição de prestar essa homenagem e essa moção de congratulação a esse rapaz que representou muito bem não só o nosso país, mas também houve, né, a condição de estar o nome de Mariporã nesse campeonato internacional nos Estados Unidos da América. Muito obrigado e uma boa noite. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado a moção de congratulação de número 3 de 2015, com voto favorável de todos os senhores vereadores. Vamos passar o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martim. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite ao público presente, uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Gostaria de cumprimentar os amigos aqui, o nosso amigo Mão Branca, que está sempre aí presente, agradecer a vocês, sorriso, né? Senhor presidente, eu gostaria de estar iniciando e cumprimentar a nossa cidade. Então, eu alegro-me com vocês, mariporanenses, nesta data festiva no próximo dia 27 de março, em que Mariporã completará mais um aniversário de emancipação político-administrativa. E como vereador do município, gostaria de parabenizar todas as forças vivas da sociedade mariporanense, empreendedores aqui instalados, sejam empresários ou trabalhadores da cidade ou do campo, idosos ou crianças, e todas as mulheres que com o suor do seu trabalho engrandecem nossa terra. Parabéns a todos os mariporanenses. Está aqui dado. Aproveitando, senhor presidente, eu gostaria de solicitar no meu primeiro ofício verbal, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto ou concreto nos seguintes locais: a rua Arnaldo Pereira de Camargo, Jardim América, Rua dos Lírios, Jardim Bela Vista, Rua Olímpio do Prado, Jardim Pereira. No meu segundo ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente patrolar e cascalhar os seguintes locais: Rua Iama, no Jundiaizinho, Avenida José Alves Ribeiro, Vale do Sol, Alameda Topázio, Jardim Paraíso. E no meu terceiro e último ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a viabilidade de uma construção de uma UBS, Unidade de Base de Saúde, no seguinte local: bairro Colina, Terra Preta. Essa solicitação se faz necessária a pedido dos moradores, já que os moradores dessa região e adjacentes cresceram muito, comportando assim esse serviço e que teriam um conforto maior aos munícipes, evitando o deslocamento ao posto no bairro São Francisco. Está ali, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. O meu primeiro ofício é para o senhor prefeito contatar o departamento competente, providenciar a construção de uma ponte de concreto na rua Benedito Antônio da Silva Filho, sítio Lagoa Dourada, Jundiaizinho. Meu segundo ofício, senhor prefeito, determinar o departamento competente estudo quanto à possibilidade de instalação de uma
de um redutor de velocidade na rua Antônio Rodrigo, altura do número 10, Jardim Paulista, Terra Preta. Está ali, senhor presidente. Quero aqui também parabenizar a nossa cidade de Mariporã por seus 126 anos. Está ficando velhinha, viu? Quero aqui parabenizar todo mundo aqui da cidade de Mariporã. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, vereador professor Édio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretiva, nobres pares, público presente, internautas. Entre o público presente, gostaria aqui também de dar uma boa noite aí aos terrapretenses aqui hoje presente com mão branca, meu amigo Wilson Riso, professor Nunes. Meu boa noite também aqui ao meu amigo Grego Apóstolo. Me informou ali na entrada que amanhã também comemora o dia da independência do país dele. Deixo registrado aqui também minhas condolências a todas as famílias de vítimas de um trágico acidente aéreo hoje de manhã. Eu estava ouvindo a rádio, ocorrido lá na França, onde morreram 150 pessoas. Gostaria também de parabenizar nossa cidade, que domingo próximo estará aniversariando, completando seu 126º ano de emancipação política administrativa. E não poderia aqui deixar de requerer meus ofícios. Primeiro, eu gostaria de solicitar ao senhor prefeito para que, juntamente com o departamento competente, lá na estrada do Jundiaizinho, precisamente na bifurcação, próxima à Chácara Flora, sejam procedido patrulhamento e cascalhamento, pois as más condições do local estão prejudicando o trânsito de veículos. Segundo, eu gostaria de solicitar ao senhor prefeito que, juntamente com o departamento competente, proceda com capina e limpeza na praça entre as ruas Brasil e Cardoso César, aqui no centro da cidade. Justificativa é que o local, os matos estão grandes, bem como o lixo está ali se acumulando. Por último, eu gostaria de que fosse notificado o proprietário de um terreno localizado na Avenida Sérgio Machado Browner, ao lado do antigo ferro velho, sentido cemitério, para que o mesmo proceda com o recolhimento e limpeza das calçadas. A parte da rua em frente às proximidades do local foram invadidas por terras deixadas por máquinas que executaram serviço de terraplenagem, pois os moradores e pedestres do bairro vizinho passam por lá e sofrem com toda aquela sujeira e terra que impede o direito de ir e vir. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito, segundo secretário? Vereador Walid Ali Hamid. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Eu quero, primeiramente, solicitar um ofício ao senhor prefeito municipal que oficie o departamento competente para o recapeamento total da estrada Taíra Eike, no bairro Capoavinha. Porque aquela estrada ali é uma das estradas mais estreitas da cidade, não tem calçamento e às vezes tem até um desvio de águas no meio da rua, complicado ali, quando o mato não está tomando conta. Isso não é problema dessa administração, isso já vem com o tempo. Só que assim, e inconformável, acho que o vereador Marcos do Táxi passa todo dia ali, que tem essa dificuldade, já vi ele pleiteando essa questão, mas é muito complicada a situação, porque você não sabe se você desvia, bate num carro, se você acaba
colidindo com um pedestre. É muito complicado essa situação. Por isso que eu peço encarecidamente esse ofício. Eu sei que, acredito que todos os senhores vereadores têm ciência desse problema aqui e já têm essa demanda. Também ao senhor prefeito, aqui, até em nome dos comerciantes, o vereador Valdeci sabe dessa questão, também é um grande guerreiro nesse quesito, que reorganize os agentes de Zona Azul e a sua funcionalidade. O doutor Sandro estava aqui agora. Por quê? O que aconteceu? Depois desse problema que teve, que foi removido a terceirização da Zona Azul, que, aliás, tem feito muita falta na nossa municipalidade, a gente não consegue hoje estacionar no centro, não consegue estacionar nas redondezas da UBS Terra Preta, não, Wilson Sorriso. A questão de você ter uma vaga para poder você comprar no comércio local. Você não consegue mais, doutor Oswaldo. É uma dificuldade muito grande. Nem sequer a gente consegue ir numa padaria aqui no centro. Por quê? Hoje você tem, pelo menos em número de carros, a metade da população, a mesma quantidade da metade da população. Cada duas ou três pessoas que você pega na cidade, você já encontra um carro. Você tem aí uma média hoje de 45 mil veículos registrados aqui. É claro que quando houve a questão do rodízio em São Paulo, muitos carros migraram para cá, né? Muitos caminhões também migraram para cá. Até lembrando que existe também um rodízio aqui de caminhões. E isso, com essa queda da terceirização, prejudicou muito o comércio local. Isso veio logo na fase do Natal e isso complicou mesmo. A única vaga que aqui a gente fala que vê o pessoal estacionando para fazer alguma coisa numa situação de emergência, é numa vaga ou de idoso, ou de carga e descarga, ou de deficiente físico. Porque não tem onde parar. Simplesmente para você desembarcar um passageiro, você é obrigado, muitas vezes, a fazer isso para você poder não correr risco com um passageiro, com um pedestre. Por isso que eu peço, se for possível, senhor prefeito, reativar a funcionalidade dos agentes de Zona Azul e a própria Zona Azul no centro. Também gostaria de pedir para Cascarai Patrulhar, na antiga estrada do Rio Acima, eu não sei se ela tem um nome específico, mas é paralela à rodovia asfaltada, que é entrando pela Gessel, a ponte da Gessel, até a ponte das Sete Quedas, que ali tem um bairro chamado Bairro dos Cardoso, que ali é muito populoso, ou também de grande tráfego, que em tese um ônibus passa agora ali embaixo, em um determinado horário do dia, mas hoje acho que não tem uma estrada da cidade que não esteja com problema de buraco, né? E eu queria também parabenizar pelo aniversário de Mariporã, a cidade que nós tanto lutamos aqui, Tia Val já bem mencionou, o vereador Rafael já bem mencionou a questão. E também queria falar, por último, senhor presidente, da Marcha para Jesus, agradecendo aqui publicamente o senhor prefeito, todas as secretarias envolvidas pelo apoio que foi dado, agradecendo também a Aliança das Igrejas e ao presbítero Lorival. E tudo correu bem, apesar da chuva, ninguém arredou o pé, nem o Marcinho arredou o pé na hora da chuva. Estava eu e ele tomando banho ali. E fiquei muito feliz também, Tia Val apareceu lá, o Nil não apareceu, eu pensei que você fosse aparecer. E agora fiquei muito feliz porque eu vi o doutor Oswaldo lá. Eu falei para ele que eu ia falar e eu fiquei muito feliz. O Rogério Felipe, nosso querido vice-presidente do PSC, também estava lá registrando, fazendo a reportagem. E o doutor Oswaldo acompanhou toda a marcha e até o final. Fiquei muito feliz no trabalho dele, e ele foi mais esperto que nós, Marcinho, porque ele conseguiu ficar seco, né? E nós não. Então, o Oswaldo é mais esperto que a gente nesse quesito. E agradecer, porque foi um evento muito puro, muito singelo, pedir desculpa pelo transtorno no trânsito, mas que é uma vez por ano e é para Jesus e é o que importa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minozzi Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, os que já foram nominados e todos os outros, boa noite. Senhor presidente, hoje eu vou passar para Vossa Excelência o primeiro relatório da Comissão Permanente de Educação, Esporte e Cultura, baseado nos balancetes de janeiro e fevereiro, né? Porque os balancetes chegam sempre 20 dias depois do mês posterior, né? Bom, então eu vou passar para Vossa Excelência e depois, se o senhor puder multiplicar para os colegas, a comissão já tem. Esse relatório foi aprovado na nossa última reunião, na quarta-feira passada. A comissão decidiu se reunir todas as primeiras e terceiras quartas-feiras, às 16 horas. Temos feito isso disciplinadamente. Amanhã, gostaria de estar convidando os senhores vereadores e todo o público em geral, porque as nossas reuniões de comissão permanente são públicas. Nós vamos estar recebendo a secretária da Educação. Temos uma pauta com ela para a gente estar tratando de assuntos referentes às pastas, né? Porque também tratamos de esporte e cultura. Esse relatório, em síntese, ele faz uma comparação entre o orçamento de 2015, aprovado, e o realizado em 2014. Então, nós pudemos notar que houve um crescimento no orçamento de 6,6%. Estou falando especificamente na educação. No esporte, houve um decréscimo de 3,9% e na cultura de 21,4%. Claro que o orçamento ele pode ter os remanejos, e nós autorizamos 20%, então é possível que esses percentuais se alterem durante o ano. Na educação foram consumidos 60.493.000, né? E deles 70% para o funcionamento do ensino, então os vencimentos, material permanente, 20%, 20,3% em transporte escolar, 7,8% em merenda. Aí já tem 98% do orçamento da educação no seu consumo. A cultura deu destaque para a promoção de eventos e esporte para o desporto comunitário. Acho que pega os jogos de futebol, aí, não sei, as arbitragens. Então, eu gostaria de estar convidando a todos para amanhã estar conosco para recebermos a secretária, trocar informações relativas às pastas e, de forma colaborativa, fazer com que a gente possa ter um desenvolvimento no ensino, no desporto e na cultura nesse ano. A comissão sempre com o objetivo de, primeiro, colaborar e, segundo, acompanhar os gastos dessas pastas. Então, passo para Vossa Excelência o relatório e deixo o público que a comissão está atuando e vamos aguardar a nossa reunião com a secretária amanhã. Pedimos de início que ela nos envie o índice de efetividade relativo à educação, porque só tem educação, a cultura e esporte não tem, que é do Tribunal de Contas. E para o dirigente regional de ensino, nós pedimos que ele nos informasse a quantidade de salas de aula, de classes que foram fechadas no ano letivo 2015. Não recebemos nenhuma dessas duas informações por enquanto. Fizemos logo na nossa primeira reunião. Tá bom? Vou deixar com Vossa Excelência, se o senhor puder multiplicar para os colegas. Eu agradeço a atenção de todos. Boa noite. Obrigado, vereador. Pode deixar que amanhã a assessoria distribui para todos os gabinetes. Mais algum vereador inscrito? Vereador e líder do PSDB, doutor Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, vereador. E agora, líder do PSDB, doutor Ricardo Vieira, a qual terá mais, além dos seus 10 minutos, mais 10 como líder. Agora sim terá mais 10. Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, vereadora Valdeci. Boa noite, público presente, boa noite aos internautas. Com grande satisfação que eu estou aqui,
E eu, como líder hoje empossado, né, nesta mesa, pelo PSDB, gostaria de agradecer a confiança de todos os do partido, em especial aos meus colegas, os meus nobres edis, que fazem parte desta Casa de Lei, o vereador Marco Antônio e Rafael Tadeu. Obrigado pela confiança. E que vamos desenvolver a nossa atividade dentro da construção de uma cidade melhor. Também, senhor presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, como líder, para parabenizar a cidade de Mariporã em seus 126 anos, que vai ser completados no dia 27 de março. E agora, como líder, né, deixo aqui um recado. Que Deus nos ilumine para que possamos dirigir a nossa querida aldeia pitoresca, nascida há 126 anos atrás. A nossa comum tarefa de todos, independentemente de partido, é fazer dessa cidade uma cidade cada vez melhor, mais desenvolvida, mais representativa no espaço geopolítico, uma cidade verdadeiramente mais feliz. Aqui, falando pela primeira vez como líder, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela condição de confiança aqui posta como líder do PSDB. E vamos desenvolver a nossa atividade como legisladores e vamos construir uma cidade melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes e aquele que nos assiste pela internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria aqui de ocupar o meu tempo para encaminhar um ofício ao prefeito para que ele determine o setor competente, no caso, a nossa ETM, né? Essa empresa que é responsável pelo transporte coletivo, para que eles possam tomar providências em relação aos horários de saída, do horário noturno da Escola Odarico Nascimento. Ocorre que hoje os alunos, eles encerram as atividades, às 23 horas eles ficam ali na Estrada Velha de Bragança, senhor presidente, das 23 horas aproximadamente até as 23h40. Lá é uma estrada de alto risco de assaltos, inclusive este ano já aconteceram alguns assaltos. Os alunos ficam parados ali 40 minutos na estrada, que é uma saída, uma rota de fuga dos bandidos aí que vêm cometendo os delitos. Então, tive uma reunião com a direção da escola, alguns pais, e eles estão solicitando isso, estão clamando aí pela essa atenção da empresa. Então, gostaria que o prefeito nos ajudasse nesse sentido, senhor presidente. Só isso, obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Solicito ao vice-presidente que tome a presidência para que possa fazer a palavra. Com a palavra o vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra. Senhores vereadores, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores do público presente, todos aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet. Eu gostaria que fosse enviado ofício, primeiramente, essa minha fala. Eu não sei se já tem alguma indicação, caso não tenha, eu gostaria que fosse feito um ofício para que fosse concretado a rua Maria Pacheco, no Jardim Pereira. Caso tenha indicação, tudo bem, mas caso não, a gente solicita, porque ali tem uma demanda muito grande de residências e as pessoas ali estão sofrendo sem poder colocar seus carros na garagem. Eu gostaria de
estou vindo aqui para poder falar um pouco da nossa cidade de Mariporã, comemoração dos nossos 126 anos de emancipação política, administrativo, e dizer que a cidade tem, mesmo com a falta de recursos que nós estamos tendo esse ano, principalmente, nós estamos tendo alguns progressos. Dentre alguns progressos, nós temos aí, poderemos elencar, a construção de uma unidade de pronto atendimento em Terra Preta, a construção de uma creche no distrito de Terra Preta, a construção de uma unidade básica de saúde, a qual esse vereador conseguiu junto ao governo federal, numa reunião que nós tivemos lá em 2013, no Ministério da Saúde, dia 8 de março, para ser mais exato. Está construindo, está quase que em fase de laje, se não me engano, estive lá passando esses dias. Nosso Secretaria da Saúde, a qual está praticamente pronta. Em andamento a licitação do novo hospital. Assim que a gente conseguir avançar nesse trâmite burocrático, será executado e construído o nosso tão sonhado hospital. E agora, essa semana, mais do que nunca, o nosso deputado federal e vizinho, Sérgio Reis, publicou, acho que todos conseguiram ver, um vídeo pela TV Câmara, né, dos Deputados, a qual está destinando quase 5 milhões de reais para a compra de equipamentos para esse novo hospital. Então, você vê que as coisas realmente estão acontecendo. Nossa cidade está melhorando. Infelizmente, não é da maneira que todos nós gostaríamos, né? Eu tenho certeza aqui que todos nós, vereadores e toda a população, gostaria que a coisa fosse mais célere, mais rápido, mas, infelizmente, o poder público, a máquina pública, tem esses entraves. E, com isso, a gente acaba não conseguindo atingir todos os nossos objetivos como vereador e também, acredito, como a própria população que depositou o voto de confiança em todos os vereadores aqui eleitos. Talvez fique um pouco frustrado conosco por a gente não conseguir executar tudo aquilo que a população nos pede. E vale lembrar para a população que nós, vereadores, fazemos o possível para que as coisas lá na ponta aconteçam. Quem realmente executa é o prefeito. Vale a pena aqui, todos nós, vereadores, irmos atrás de recursos para que nós possamos, para que a cidade possa ganhar tais obras e tais locais de lazer para a nossa cidade. Então, cabe a nós, vereadores, buscar também parcerias com deputados e ministérios aí para que a gente consiga fazer com que a nossa cidade progrida cada vez mais. Hoje eu fico contente por ter recebido uma ligação do secretário do nosso ministro das cidades, meu amigo Aprá, me ligou hoje, marcando uma audiência com o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Provavelmente no dia 10 de abril nós estaremos reunidos com o deputado. Já fiz o convite para o meu amigo Dr. Oswaldo, companheiro de partido, para que nós possamos estar junto com ele para tentar fazer com que todo o dinheiro que está represado, vamos dizer assim, no Ministério das Cidades, que são cerca de 7 milhões e meio de reais, que é principalmente para pavimentação asfáltica e infraestrutura, para que realmente saia, que libere esse recurso para que a cidade possa melhorar ainda mais. Então, doutor Oswaldo, faço aqui o convite em público até, para que realmente confirmando essa reunião com o ministro, nós possamos ir até o ministro, provavelmente será na sede do partido, para que nós possamos cobrar, reivindicar justamente esse recurso para a nossa cidade. É uma importância muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado o prefeito fez cerca de 8 milhões de reais de asfalto, né, de pavimentação asfáltica na cidade. Se a gente conseguir com que ele libere esse valor, será 7 milhões e meio. Praticamente todo o que foi liberado no ano passado. Então, vamos esperar. Eu fiquei contente por ter recebido essa ligação do secretário, do assessor, do secretário do nosso ministro Kassab, que ele possa liberar esse recurso para a cidade. Então, tenho aqui que dizer que a nossa cidade está comemorando o seu aniversário, tenho que parabenizar, mas também tenho que dizer que cabe aqui a nós, vereadores, também irmos atrás também dos recursos para que a cidade possa melhorar cada vez mais e que a população, principalmente, consiga ter um padrão de vida melhor do que tem hoje. O que eu tenho que dizer é isso.
Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador. Quero convidar o vereador e presidente dessa casa a que retorne aos seus trabalhos. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Édio, pelo falecimento do senhor Lorival Jesus. Todos se postem em pé. Obrigado. Agora vamos passar a ordem do dia. Será discutido e votado o projeto de lei número 312 de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 312 de 2015. Projeto de lei número 312 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a utilização de água para limpeza de calçamentos e passeios públicos, residenciais e comerciais existentes no município de Mariporã. Agora solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda aditiva de número 1 ao projeto de lei número 312 de 2015, de autoria do vereador Rafael Tadeu Martim. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 312 de 2015. Artigo 1. Primeiro, fica acrescentado um parágrafo ao artigo 1º com redação abaixo, passando o parágrafo único a parágrafo 2º. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Executa-se do disposto do caput do artigo 1º a utilização de água de reuso ou das chuvas. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 25 de fevereiro de 2015. Rafael Tadeu Martim, vereador, segundo secretário. Está lido, senhor presidente. Agora coloco em discussão a emenda aditiva de número 1 ao projeto de lei número 312 de 2015. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores, eu coloco em votação a emenda aditiva de número 1 ao projeto de lei. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a emenda aditiva ao projeto de lei 312. Agora coloco em discussão a redação final do projeto de lei número 312 de 2015. Algum vereador para discutir? Com a palavra, vereador Écio. Deixa eu ligar o microfone. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Multar os moradores que estão utilizando indevidamente água tratada, porque com a emenda ficou água tratada, é o que se trata, esse projeto de lei. A Sabesp já cobra uma sobretaxa para quem consome água além da meta estabelecida. É claro que eu particularmente sim, mas acho que a grande maioria das pessoas, elas combatem o desperdício. Temos que combater. A Sabesp estabeleceu um critério de metas
e quem atingir aquela meta, ou gastar menos que aquela meta estabelecida, conquista um bônus, dá um desconto lá na conta. E quem faz o contrário é sobretaxado, paga mais caro o valor da água. Não é? Então, nós em casa decidimos em fazer o máximo de contenção possível. Atingimos a meta desde quando foi estabelecida, e os bônus não é o principal motivo, mas a consciência de que a gente tem que preservar a água, e isso a gente tem que tratar de uma maneira bastante séria, porque a água é um bem finito, e eu tenho certeza que mais dia, menos dia, nós vamos ter muita dificuldade. Mariporã, nós tivemos rodízio, a não ser um determinado momento, o bairro Fernão Dias ali teve uma semana, uns dias só de rodízio, um pouquinho lá no começo. Nós estamos agora com 17,8 o sistema Cantareira. Para chegar no volume morto que já foi utilizado, tem que chegar a mais de 20, não é? E nós percebemos toda essa dificuldade. O São Pedro está ajudando. Num determinado momento ele era o culpado, agora ele está ajudando. Temos uma quantidade de chuvas maiores nesse período. Bom, eu queria estar tratando essa questão, então não é pelo foco de que essa lei vai resolver o problema do desperdício de água tratada. Tá certo? Na comissão, eu não estou mais na comissão, mas quando estava, pedi um parecer, foi feito um parecer com foco no poder de polícia administrativa da gestão, ou seja, é competência da prefeitura taxar o comportamento inadequado da população? É competência. A minha questão é, a Sabesp cobra uma sobretaxa para quem usa indevidamente a sua água, ou gasta mais do que a meta estabelecida. Com a emenda ficou claro que só água tratada. Quem gastar água tratada vai ser multada, desde que alguém fiscalize. O texto da lei diz claramente que aceita denúncias dos vizinhos, porque fiscal, se nós tivéssemos fiscal, nós estávamos cuidando de todo esse desmatamento que tem na nossa cidade, nós estaríamos fazendo uma série de interferências aí. Então, nós temos uma dificuldade de fiscalização. Então, o texto da lei, não sei se precisa ler ou não, mas está aí, está dizendo que, tendo uma denúncia, vai se constatar, e se for constatado mesmo, a pessoa vai ser notificada e orientada, na segunda vez vai ter uma multa ou não, na terceira vai ter uma multa, depois tem valores de multa, etc, etc. Particularmente, eu não gosto dessa solução, até porque ela não tem nada de criativa. Todos os municípios da região metropolitana foram induzidos a criar uma lei igualzinha a essa daqui. Claro, ela não é inconstitucional, ela é legal. E está taxando quem? Os moradores que usam de uma maneira inadequada a água. Tudo bem. Eu, particularmente, eu tenho economizado água em casa, fiz um reservatório de 5.000 litros para captar água do telhado, para eu parar de usar a água que é tratada para cuidar de quintal, aquelas coisas domésticas, né? Regar planta, a hortinha que tem lá no quintal, essas coisas. Estou tentando fazer a minha parte, mas também olhando que lá na frente nós vamos ter problema com água, com multa ou sem multa, lavando calçada ou não lavando calçada. Não é para lavar calçada. Mas eu não concordo com esse mecanismo, tá certo? De colocar nas costas do morador a responsabilidade, que é muito pequena, porque o cidadão é quem menos usa água. Quem mais usa água nesse estado aqui e nesse país são as grandes indústrias e a agricultura. Água tratada. As grandes indústrias e a agricultura. Aí, vamos então cobrar de quem não faz o uso correto da água. Então, nós temos que multar a Sabesp também. Ela tem... Não, eu estou falando sério. Ó, eu tenho uma notícia, acredito que seja verdadeira, porque ninguém disse contrário, que há um desperdício pela Sabesp de 34%. O vereador Édio, só um exemplo. O
vereador Edio, há 3 sessões atrás, estava aqui reivindicando providências da Sabesp naquela caixa d'água lá na Terra Preta, e um dos motivos, não era o portão tal, mas um dos motivos é que o ladrão não parava de cair água. Aí nós vamos taxar os nossos moradores que têm que ser orientados para não consumir, mas nós não estamos pegando a Sabesp e fazendo com que a Sabesp faça investimentos 34%. 34%, gente, é muita água tratada, desperdiçada aqui em São Paulo, pela Sabesp. Países desenvolvidos, Japão, por exemplo, com essa questão dessa crise hídrica, nós temos várias notícias, várias coisas correlatas. Eles estão trocando eles trocam os encanamentos de 10 em 10 anos. Qual é o objetivo deles? Ter, no máximo, 1% de desperdício, de vazamento no encanamento. Né? 1%. A Sabesp, ela pega toda essa água, trata, e 34% dela, tá certo? Mas vamos deixar para 30%. De cada 10 litros, 3 são jogados no desperdício. E ela tinha que ser responsabilizada por isso. Então, eu acho injusto a nossa cidade responsabilizar. E aí não são os mairiporanenses, são todos os moradores da cidade, né? Se for flagrado e dedurado pelo seu vizinho, e se esse seu vizinho vai ter a sorte de conseguir que alguém vá lá verificar, e depois, sabe, um desgaste, responsabilizando o cidadão. Eu, particular, estou declarando o meu voto. Preciso? Obrigado. Obrigado, vereador. Lembrando que dessa forma nós vamos conseguir também cobrar da Sabesp para que ela multar, né, para que ela faça também a parte dela. E quero também parabenizar o vereador por também já estar utilizando a água de reuso, a lei desse vereador. Não. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. O vereador que for favorável permaneça sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a redação final do projeto de lei número 312 em primeira e única votação, com voto favorável dos senhores vereadores Tiaval, Nil, Dr. Ricardo, Edio, Aladim, Marco Antônio, Dr. Oswaldo, Valdeci, Alexandre dos Santos, Rafael, Tadeu e Marco do Táxi. E o voto contrário do vereador Écio. Não havendo mais projeto, vamos passar à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam o uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos sob tema livre. Vereador Walid Ali Hamid. Senhor presidente, gostaria de agradecer mais essa oportunidade. Só relembrando, Rafael me cobrou que ele também estava na Marcha para Jesus, tenho que constatar que também estava aqui. Hoje, acho que devido a nós temos abordado diversos assuntos aqui, acabamos, acredito, esquecendo de abordar um tema muito relevante, que nós tivemos uma reunião hoje de manhã, né, sobre a questão do parque de iluminação e a questão da iluminação pública, que tem causado muitas controvérsias aí, principalmente por parte dos munícipes, que são os principais interessados. O que acontece? Quando foi em 2010, houve uma resolução onde, até, no caso, a nossa presidente era ministra de Minas e Energia, e passava o parque de iluminação para a concessão dos municípios. Os municípios teriam que fazer esse dever de casa, porque a concessionária era responsável somente por
transmitir energia, né? Ela, inclusive, é um fator muito interessante que ela não pode lucrar com venda de poste, de fio, cabeamento, a própria luminária, ela não pode lucrar com isso. Ela comprou por um valor, ela tem que passar por esse mesmo valor, né? Eu não sei a questão da instalação, se ela ganha por isso, mas isso é parte da sua resolução. Agora, o que aconteceu? Tínhamos 4 anos para completar esse dever de casa, fazer cada município fazer a sua terceirização, né? E a maioria dos municípios não conseguiu isso. Não conseguiu até porque isso vai onerar muito mais o munícipe. Vai ficar mais caro. Hoje, se você fazer isso a própria concessionária, que já é uma expert nesse serviço, que já é uma autorizada, especializada nesse serviço, que não pode cobrar nisso, já é difícil. Imagina se o município ter que arcar com isso, contratar uma empresa que vai ganhar em cima da prefeitura e vai ganhar em todos os lados, e o município vai ter que pagar isso. Fica difícil. E o pior é que hoje a questão da iluminação pública ela já não trata mais sobre conforto de você conseguir enxergar o que tem à sua frente, mas é a questão de segurança pública, né? Que nós relatamos. Hoje, inclusive, não consegue, não sou a pessoa que não está, mas se fala muito a questão de iluminação, né? Porque o meliante ele nunca fica numa área totalmente abrangida por luz, né? E hoje, com o seu Milton Pontes, nós, inclusive, fomos muito bem atendidos por ele, agradecer ao governo por ter feito essa intermediação e no convite para participar disso, que, de acordo com a resolução, eu vou falar até um nome aqui, 009-122-03-201-4403-6119, da 5ª Vara Federal de Guarulhos, a responsabilidade do Parque de Iluminação ainda é da Electro. Aí abordamos, né? O munícipe liga e é informado. Não, é a prefeitura que é responsável. Pela resolução lá da ANEEL, lá de 2010, é isso que passava a ser a partir de janeiro desse ano. Só que, devido às intensas entradas aí na justiça que as prefeituras deram, porque não haviam condições nem tempo hábil para isso, nem uma dificuldade para se fazer isso, tudo isso, a Electro negou essa informação, dizendo que quando o operador já recebe uma reclamação de iluminação pública, eu mesmo recebi diversas reclamações. Olha, estão falando que é de responsabilidade da prefeitura, como funciona? E nós não sabíamos nem o que falar, porque a lei diz uma coisa e a prática não os facilita. Então, graças a Deus, foi dado um auto a favor dos munícipes, né? Onde ainda é responsabilidade da Electro fazer isso, né? Inclusive está no site da prefeitura. Eu também publiquei no meu Facebook, compartilhei isso, para que as pessoas soubessem que realmente é responsabilidade da prefeitura. O seu Milton, inclusive, disse que abriu uma janela virtual, que é onde o operador do telemarketing já disse que ele já está informado sobre a resolução da 5ª Vara de Guarulhos, da Federal de Guarulhos. Então, nós ficamos felizes, porém, isso precisa ser colocado em prática por parte da Electro também, né? Então, eu queria deixar esse recado e agradecer a oportunidade mais uma vez. Uma boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador e presidente dessa casa, vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. E mais uma vez convido o vereador e vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra. Senhores vereadores, serei bem breve, bem rápido, breve, para que a gente não pode usar regimentalmente o tempo dos 10 minutos. Então, nesses 5 minutos finais, gostaria só de falar a respeito de uma indicação das quais nós estamos fazendo, que é a indicação 255. Estou solicitando nessa indicação para que a Secretarias de Obra, justamente aí o seu prefeito, peça para que construa um muro a gente conhece como muro de gabião, mas um muro de contenção na rua Yosuke Hayashida, conhecida como Rua G, no Jardim Nippon. Nós recebemos algumas reclamações de alguns munícipes, estivemos lá presente e realmente
está com um problema muito grave, a parte teve um deslizamento de terra, e como era de costume antigamente, e ainda bem que esse governo não está mais usando desse costume, quando a rua caía, por simplesmente ia lá e fazia um montinho de asfalto no cantinho da rua, como foi feito em diversos lugares aí, e a rua fica lá até hoje jogada às traças, como tem ali no Jardim Carpio, como tem subindo para o Capoavinha, como tem dezenas de ruas. Mas agora, graças a Deus, não está tendo mais esse tipo de procedimento, então estou pedindo para que construa esse muro de contenção, para que quando não aconteça de levar a rua e a pessoa, os moradores daquela localidade não ficam com uma rua que é de 6 metros, fica só com a metade da rua. Então, tenho certeza que será atendido esse pedido, para que até não cause transtorno para os moradores daquela região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minozzi Júnior. Com a palavra o vereador Écio. Boa noite, retomamos aqui, senhor presidente, senhores vereadores. É praxe e é regimental fazer o cumprimento. Só para explicar, porque parece que a gente é meio doidinho. Vem falar 3 vezes, fala tudo de novo, né? É por isso. Eu queria tratar de 2 assuntos abordados pelo vereador Aladim. Ele falou da estrada da Capoavinha. A estrada da Capoavinha realmente ela é estreita, tem vários problemas. Nós temos ali um problema de invasão, o mato toma conta de alguns lugares, a questão da água ela é conduzida de determinada maneira, cria buraco, uma série de problemas. Ela faz parte do plano da Sabesp, quando se a Sabesp tivermos a assinatura do contrato da Sabesp com a Prefeitura, ela é uma das estradas que serão beneficiadas. Se eu não me engano, aqui da estação de tratamento de esgoto até a entrada daqueles 2 lagos, também vai ser recuperada. Então, são obras que já estão nos planos do governo e deve receber o recurso desde que o contrato com a Sabesp, né, foi assinado o convênio na última semana possível pelo governador, porque ele estava em campanha, né, na semana seguinte ele já não poderia fazer mais aquela cerimônia, foi assinado o convênio, só que o contrato de verdade com a Sabesp ainda não aconteceu. E não é por conta da Prefeitura, é por conta do governo do Estado. Não é? O governo do Estado ele está adiando, né, teve toda essa crise hídrica e os recursos da Sabesp talvez... E a Sabesp perdeu bastante dinheiro com isso, os seus acionistas devem estar bastante bravos com isso. Esse é um assunto. Então, para deixar claro, o vereador pediu, ele sabe o nome da estrada, que é um nome japonês, não sei falar, mas a estrada da Capoavinha que ele está se referindo faz parte do plano de obras da Prefeitura, tomara que aconteça e é merecido e adequado. Tanto é que virou prioridade. Segunda questão é a questão da Zona Azul. Objetivamente, a gente tem que falar claro. Se quiser retomar a Zona Azul, né, daquele modelo de terceirizado, não dá porque está sob júdice. Mas dá para retomar no modelo de manda uma lei para a Câmara e transfere para os agentes fazerem a fiscalização nas regras que o Executivo determinar. Isso pode acontecer. E nós aqui, quando é de assunto de interesse coletivo, nós agilizamos a votação, implanta e volta à Zona Azul. Da maneira como é simples, não tem grandes problemas. É só tomar a decisão de fazer. Né? Essa é a questão. Então, eu queria só deixar claras essas questões, para a gente não ficar devagando, falando, tendo dificuldade de ser objetivo com do que se trata. Se trata disso, simples. Estrada da Capoavinha vai sair se tiver dinheiro e faz parte do plano. Zona Azul sai se o governo resolver fazer dessa maneira ou arrumar uma outra alternativa. Né? Motivos não faltam para cancelar aquele contrato. Né? O contrato foi considerado, nós estamos discutindo aqui o poder de polícia, foi considerado que transferiu para terceiros o poder de polícia administrativa, que é exclusividade do poder público da Prefeitura, do governo do Estado, do governo federal.
É isso, eu queria deixar claro para que a gente possa caminhar, né, com passos largos aí. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, dia 31 de março, no horário regimental. E dou por encerrado a presente reunião. Boa noite.